Mas, então, por favor, Olivia, você tem a palavra. Ok, são quanto tempo? 20 minutinhos, 5 minutos de apresentação e 5 de comentário. Ok, então vou suave. Gente, boa tarde, meu nome é Olivia Gold. Eu sou do curso de Teoria e Estética do Teatro, minha orientadora Letícia Carvalho, infelizmente não pôde estar aqui, ela está num congresso lá na FMG. E a minha pesquisa de iniciação científica, que também é um projeto aqui inovador, que eu estou colocando aqui na gente, é a investigação que eu fiz da sedução como dispositivo teatral, uma experimentação a partir dos conceitos da psicóloga social Victoria. Então, antes da gente entrar um pouco mais de entender como que foi esse processo de investigar a sedução enquanto dispositivo para a criatividade, pode passar, por favor. É você que passa, não. Nossa, obrigado. Esqueci de falar isso aí. Meu slide veio com problema no título, mas não vai ter problema não, tá? Então, o que é sedução? Quando a gente vai no dicionário, eu peguei aqui no caso do dicionário Oxford mesmo, a gente tem as duas primeiras definições, e a primeira definição, que eu coloquei em inglês mesmo, mas traduzindo, é sobre persuadir alguém para fazer contigo um ato sexual. E se a gente vai logo para a segunda definição, a gente vê sedução como as qualidades de algo que faz ser atrativo, encantador, que traz fascínio. E a gente tem que ter uma diferença muito discrepante nessas duas definições. A primeira definição coloca de uma forma perversa, coloca de uma forma predatória, sexual, no lugar da sedução. Enquanto o outro coloca no lugar do encanto, do fascínio. Eu trouxe aqui do dicionário Oxford, porque quando fui procurar no dicionário de teatro, não existe a palavra sedução no dicionário de teatro. O que para mim já é muito chocante, mas o que conversa com o que fui vendo ao longo dos estudos também. E quando a gente vai procurar no dicionário da psicanálise, a primeira definição é o que... Desculpa, posso tocar? Eu posso aproximar. A primeira definição é o que mais se aproxima da definição do dicionário psicanalítico, que não é com o que eu estava trabalhando a partir dos conceitos de Victoria. Então, quando eu estiver falando aqui de sedução, nós estamos falando de encanto, estamos falando de fascínio, aquilo que seduz os nossos olhos. E aí, a partir disso, me vem a pergunta para essa investigação. A sedução pode ser um dispositivo a ser usado no teatro e também ela pode ser usada para criar teatro? Ai, obrigado. Então, gente, que eu vou apresentar a vocês é a Victoria, ela é uma psicóloga social que dá aula na Escola de Economia de Harvard, e o livro dela, O Poder da Presença, sintetiza essa pesquisa dela em torno de presença, poder e sedução, em que ela coloca, presença, poder, enquanto estados que estão intrinsecamente conectados, ou seja, se você está presente, você está com poder, e aí você vai vendo, pelo que ela vai falando também, que o poder e a presença também estão no lugar da sedução. E a ausência de poder, a ausência de presença, te leva também a estar no lugar oposto da sedução, a da repulsa. E nas pesquisas dela, ela coloca de forma muito objetiva, no sentido fisiológico, o que seria um corpo em estado de poder. Ela coloca que é uma condição biohormonal entre a alteração de testosterona e cortisol, só que para além do lugar fisiológico, ela também trabalha dispositivos corporais para chegar nesse estado de corpo. Então, assim que eu vi essa pesquisa dela, eu pensei, se existem dispositivos corporais, em que a gente move o nosso corpo, coloca o nosso corpo no estado, e a gente consegue alcançar esse estado de corpo sedutor, é possível também que a forma como esse corpo está colocado, que está sendo visto, também possa criar cena, também possa ser cena. Só que os dispositivos que ela propõe são os dispositivos muito específicos, com um tipo de corporeidade. E quando olhei, eu falei assim, tudo bem, mas que outros dispositivos conversam com a proposta que a Amy Cuddy nos diz sobre presença, sobre poder? Quando ela traz esses dispositivos, ela fala sobre dispositivos que estão relacionados com uma expansão do corpo. E fora outros conceitos um pouco mais, como posso dizer, que teria que entrar com um pouco mais de afinco na pesquisa dela. Só que a partir disso, eu fui vendo quais linguagens tinham uma corporeidade que conversava com essa expansividade, que conversava com esse lugar, que se entendia com sedução, de poder, e conversava com os super-heróis. A Amy Cuddy traz muito a corporeidade de super-heróis, da visão de super-heróis em quadrinhos na pesquisa dela. E aqui tem algumas dessas referências, como a questão da Pubogira, na questão da sedução, de poder também. A gente tem aqui as artes marciais, temos a Ballroom, temos a capa da Vogue, as capas de revistas.
Então são diversas linguagens que têm dispositivos diferentes para colocar o corpo nesse estado de presença e que a partir de reunir esses dispositivos, nós organizamos esses dispositivos em oficinas de sedução, que foi o laboratório em que testamos, fizemos a investigação para entender se era possível ou não um corpo sedutor ele criar teatralidade e se haveria como usarmos esses dispositivos para pensarmos um teatro em que um ator pudesse assumir esse corpo sedutor. A gente teve que usar outros textos para essa base teórica, porque quando a gente está falando de sedução, e principalmente pelo lado da pesquisa da McCulloch, a gente está falando sobre como esse corpo está presente consigo, como esse corpo está olhando para as suas capacidades. Então a gente acaba também batendo com questões sociais em torno da realidade de cada corpo. Quando ela trouxe essa pesquisa, ela começou a procurar como trazer esse lugar de presença, principalmente por conta de corpos cis femininos que estavam na Universidade de Harvard, porque ela percebeu que eram os corpos mais apagados, que esses corpos eles não estavam tão presentes. E a presença, a participação nas aulas era uma coisa que influenciava também a nota dessas pessoas e até o alcance que elas poderiam ter a partir disso. Então ela tem também um contexto social para pensar na criação dos dispositivos que ela propõe. Então tive que pensar também em que outros contextos sociais estamos falando. A gente está falando de sedução, então vamos acabar chegando no lugar do tesão, no lugar da sexualidade. Mas como não recair sobre uma sexualidade compulsória, e aí vem o manifesto contrasexual do Paul-Preciado, e pensar de como íamos também guiar os estímulos, o que ia acontecendo nas nossas oficinas. O conceito de coreopolítica e coreopolícia, de André Lepec, que acaba falando sobre a coreografia e a política estarem andando lado a lado, e fala sobre o lugar da necropolítica, de como a necropolítica poda, não simplesmente mata esses corpos materialmente, mas mata esses corpos subjetivamente, impedindo com que certos corpos possam gritar, impedindo que certos corpos possam se manifestar, enquanto outros corpos possam. E essa questão também está ligada com a questão de corpo-território, que não foi o Eduardo Miranda, que é um professor da UFBA, que fundou esse termo, mas ele usa esse termo, que foi fundado por mulheres indígenas, para falar sobre um lugar de uma educação decolonial. E o que fomos entendendo ao longo da pesquisa é que essa oficina de sedução, para além de um objeto de trabalho para o teatro, é também uma educação decolonial, é decolonizar o corpo e toda a instrumentalização que uma política, um Estado coloca em cima de certos recortes. O que fez com que a oficina ela fosse diferente quando estivéssemos lidando com identidades femininas, quando estivéssemos lidando com pessoas trans, com pessoas racializadas. Existe uma diferença gritante de você oferecer uma oficina de teatro na URCA para alguém que mora aqui em Copacabana e para alguém que está vindo de Nilópolis. E aí, pode passar. Obrigado. E assim, a partir dessa organização, surgiu as oficinas de sedução. As oficinas de sedução elas foram oferecidas em 5 ciclos completos. Elas totalizam, até o momento, 9 aulas, e essas 9 aulas foram oferecidas desde a greve do ano passado. Nós fomos convidados para ter que apresentar em outros lugares. Teve um encontro científico de estudos de medicina, que chamou a gente para dar oficina esse ano, aqui na Unirio. Foram 36 alunos de medicina que participaram. A gente fez as oficinas da Unirio, fizemos um ciclo específico só com pessoas trans, 2 ciclos, na verdade. Fomos convidados para fazer as oficinas de sedução com o coletivo de mães aqui da Unirio. Então, nós tivemos vários recortes específicos, fomos entendendo que existem muitas especificidades, que essa é uma pesquisa muito mais ampla para o que se tem a continuar do que a gente tem visto agora, e que existem muitos outros dispositivos que temos a organizar também e descobrir para que essa oficina ela possa se estender. Mas aqui, dentro dessas fotos, a gente tentou, até no conceito de coreopolítica, a gente tentou fazer as oficinas externas também, tipo, fizemos na parte de fora do campus da Unirio, do Jardim. Isso daqui foi inclusive uma apresentação que fizemos, que eu vou falar mais à frente. Isso daqui a gente fez com uma oficina na praia. Então, nessas oficinas, as pessoas elas foram começando a desenvolver cenas. E essas cenas, as pessoas tinham autonomia sobre a criação dessas cenas. Então, se tornou uma oficina que a gente foi verificando que sim, a gente conseguia fazer teatro puxando os dispositivos para chegar nesse corpo sedutor, mas para além disso, o ator ganhava autonomia sobre a criação de suas próprias cenas. E aí, pode ver isso. Desculpa. Essas foram declarações de pessoas que fizeram a oficina de sedução.
E aí, transicionei a seu, né? E aí, são diversas declarações, não só da parte de como a oficina ajudou as pessoas envolvidas a transformar o seu teatro, repensar o seu teatro, mas como também a oficina acabou ajudando essas pessoas para além do palco. Quando a gente estava falando sobre questão de coreopolítica, e a gente fala sobre uma coreografia, que é a questão da relação entre coreografia e política, a gente também está levando que a teatralidade ela não existe só no palco. Existe uma teatralidade da rua, existe uma teatralidade além do palco, da forma como a política se constrói. Então essa oficina de sedução, por mais que ela esteja trabalhando também com a teatralidade, ela vai também trabalhar essa teatralidade para fora do palco, na sua vida. E isso se mostrou presente, porque as pessoas começaram a se tornar mais autoconfiantes, essas pessoas começaram a se sentir melhor, para ter que se colocar nos seus trabalhos, se colocar na vida. A gente teve pessoas falando de como elas lidavam melhor com ansiedade, com depressão, com efeitos de estresses pós-traumáticos. Então, para além de uma pesquisa na área do teatro, a gente viu que havia uma intersecção entre a área da saúde e também entre a antropologia. E que não é que uma se sobrepunha à outra. Na verdade, essa é uma pesquisa que comporta essas três áreas e talvez até mais, que ainda vamos a entender no futuro. É só um minuto, pode voltar rapidinho. Tem esse comentário aqui, estou transando melhor. Tem uma pessoa que ainda faz parte do projeto de pesquisa que sempre que perguntamos o que você sente que a oficina mudou na sua vida, ele sempre responde, estou transando melhor. E pode até um tom cômico, mas é isso, tem um lugar também sobre uma contrasexualidade de largar uma performance compulsória do sexo, o que faz a gente perceber que a oficina de sedução ela ajuda para fora até nessa teatralidade, de quando estamos falando da nossa intimidade do sexo. Então, a oficina que ela trabalha com teatralidade, mas ela também trabalha com saúde pública até com relação à sexualidade. Mas serve para criar teatro? E aí, sim. A gente falou assim, nós já estamos criando cena, ou esse título, foi assim mesmo. A gente já estava fazendo cenas nas oficinas, mas a gente pensou, e se a gente pensar nesse lugar capitalista da produção teatral, em que temos que fazer espetáculo, será que isso é possível? Então, como já estávamos fazendo muita coisa, falamos, por que não fazer mais? E fizemos o espetáculo Remendos, que foi apresentado dia 4, 5 e 6 de julho. E sobre o que é esse espetáculo? Uma sinopse rápida. É um espetáculo que fala sobre ditados populares, sobre criaturas que sussurram ditados populares que são transmitidos após gerações, tentando entender a sedução desses ditados que nos fazem transmitir esses saberes dos mais antigos para os mais novos, como um abraço dessas pessoas que já foram. E aí, esse espetáculo nós apresentamos em julho, já reapresentamos dia 14 de setembro, vamos apresentar uma extensão desse espetáculo 14 de novembro. Fomos convidados pelo Teatro Lourdes de Souza a fazer as nossas oficinas lá, que vão começar na próxima quarta-feira, dia 29, vai se estender até o dia 18 de dezembro, já é um convite, olha o merchan. E vamos apresentar novamente o espetáculo Remendos dia 20 e 21 de dezembro no Teatro Lourdes de Souza e esperamos continuar apresentando mais. E aí, considerações finais. A gente continua com o espetáculo, mas a gente ainda continua com a pesquisa. Remendos, que se tornou o coletivo Remendos, se transformou também num grupo de pesquisa, por mais que é isso, é uma pesquisa que parte de mim, eu estou sendo orientada pela professora Letícia Carvalho. Ainda é uma pesquisa que estamos fazendo em coletivo agora, entendendo o grupo que fez o espetáculo com a gente, como alguém que ainda estamos vendo que existe uma continuidade dessa pesquisa para a área da saúde, para a área do teatro, em pesquisa no sentido de escrever mesmo academicamente, os artigos que escrevemos vão ser publicados aqui. A professora Letícia Carvalho, a gente tem conversado sobre escrever um artigo para uma revista também. Então, essa pesquisa ela tem continuidade, essa pesquisa ela é inovadora no campo do teatro, porque ela criou uma linguagem artística específica. Ela cria uma nova relação do ator com a plateia, da plateia com a cena, do ator entre os atores e do ator com o próprio corpo em cena. E essa oficina ensinou a gente uma nova ética de como trabalhar com o teatro também. A gente está numa lógica produtivista por conta do capitalismo, mas a gente percebeu com a oficina que se a gente começa a ceder a essa lógica e a gente deixa a saúde do ator em prol da lógica da produção, na verdade a gente não consegue ter um produto de uma qualidade artística tão bem,
um produto de qualidade artística tão lapidado, refinado para a gente apresentar e que consiga tocar as pessoas do jeito que a gente está querendo também. E claro que além da questão do teatro, como eu disse, também é inovador na questão de saúde. O corpo também é caminho para a gente construir saúde, não só saúde individual, saúde pública. E se a gente não pensar nos efeitos das políticas, das necropolíticas, em torno dos corpos e como impõe os nossos corpos a serem sociedade, a gente também não está falando de saúde pública. Obrigado, gente.